Vamos começar com o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a recomposição das perdas estaduais relacionadas ao corte do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Depois de negociar com a equipe econômica de cada estado, Haddad bateu o martelo sobre o valor, 26 bilhões e 900 milhões de reais, para compensar o período entre agosto e dezembro do ano passado. No começo das conversas, o valor variava entre 18 e 45 bilhões de reais. O impacto nas contas públicas será diluído em 3 anos. Esse ano será de 4 bilhões. Vamos ver a fala do ministro. O que hoje a equipe do Tesouro e as 27 equipes, a bem dizer, dos estados, nós chegamos ao número que num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber, e isso vai ser dado um tratamento específico quando isso aconteceu. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, Piauí também, que foi favorecido, e isso vai ter que ser dado um tratamento específico. Em outros estados aconteceu diferente, né? E aí tem um saldo a receber. E quando tem assunto importante, tem também especialista aqui no Boletim Metrópolis. Hoje o nosso convidado é o economista e especialista em gestão, Rica Mello, que fala com a gente por videochamada. Boa tarde, Rica. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Queria começar sabendo de você que impacto essa compensação pode ter nos cofres dos estados e também nas contas do governo federal. Olha, o impacto aqui é um impacto importante, né? Como a gente acabou de ver aqui na reportagem, são 27 bilhões de reais. Os estados gostariam de receber isso em 2 anos, essa compensação, né, que já estava sendo discutido há algum tempo. Os estados queriam 45 bilhões no início, o governo queria dar 22,5 bilhões, acabaram chegando nesse consenso, né? E esse impacto é um impacto importante já nesse ano de 2023, mas ele vai continuar também em 2024 e 2025, e ainda vai ter algo que ainda não se resolver nesses 3 anos, ainda pode ser resolvido no 4º ano. Obviamente é um impacto grande para os estados, mas ainda maior do que para o governo federal. O governo federal, apesar de ser muitos bilhões, né, é claro que o governo federal tem um orçamento muito maior para os estados. Então os estados eles estavam ávidos aí para que essa situação se resolvesse. Essa negociação se estendeu ao longo aí de 1 mês, pelo menos, e ela só poderia ser validada se os 27 estados topassem a proposta do governo federal. Então, sinceramente, é de se tirar o chapéu. Um país que a gente tem aí 27 países diferentes, 27 legislações tributárias diferentes, do governo conseguir ter tido esse acordo com os estados, e algo que agora, então, passado isso aqui, tem outras questões tributárias, inclusive reforma tributária que deve ir à frente, que vão poder ser discutidas. E o ministro Haddad, ele falou, né, que foram feitos muitos cálculos para chegar nesse número, mas os técnicos começaram com a informação que é de 18 a 45 bilhões de reais como sendo necessário. De onde vem essa diferença toda nesses valores? Olha, o ICMS em cima dos combustíveis é uma das principais linhas de arrecadação de todos os estados no Brasil. Antes, quando o governo Bolsonaro instituiu aí a norma para limitar o ICMS a 18% em todos os estados, existiam estados que cobravam até 34% em cima do combustível, né? Uma das razões do combustível ter um valor tão alto no Brasil versus muitos outros países que é um valor muito mais baixo. Então, esses 34%, que era o Rio de Janeiro, por exemplo, ele teve que ir para 18%. A média brasileira era quase 30%. O estado de São Paulo, por exemplo, era 25% apenas, né? Apenas, quero dizer, em relação a outros estados que eram valores maiores. Então, se a gente pegasse e tomasse todo o valor que os estados deixaram de receber, Rio de Janeiro, 34%, Distrito Federal era 29%, se você pegar isso em relação aos 18%, dava aquela conta que os estados falavam de 45 bilhões. Mas até os estados sabem
que os valores, algumas alíquotas de ICMS eram muito exageradas. Então, os estados entendiam que não iam receber esse valor todo, então essa negociação foi de 45 bilhões para 37, para 30, e acabou finalizando aí nos 20 bilhões. E por que alguns estados fizeram isso, né? Sabendo que estão recebendo menos do que receberiam se tivessem o ICMS completo como eles tinham antes? Porque apesar de terem ganhado até algumas liminares, né, existia uma insegurança jurídica. Uma liminar é uma decisão agora, pontual, ela pode ser revertida lá na frente. Então, os estados preferiram, ainda que recebessem menos, né, receberem menos do que deveriam receber se tivesse o CMS completo, como eles tinham antes, mas a segurança de que esse valor está acordado, está na pedra, de fato eles vão receber. Então, por isso que o Haddad fala, sempre quem vende por pouco, e sempre quem paga, acha que paga muito por aquilo que paga. Então, a mesma coisa, foi um acordo, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Agora vamos para os próximos passos aí da equipe econômica para a gente conseguir, de fato, ajustar ainda mais o país e ter um crescimento maior nesse ano e nos próximos anos. Você elogiou o acordo, acabou de falar que agora é a hora dos próximos passos, então eu vou te perguntar como é que você está vendo o desempenho da equipe econômica até agora, com esses 2 meses e meio de governo. Olha, eu confesso que não só eu, mas outros economistas também, nós ficamos um pouco assustados aí no começo do governo, né? Quando teve a primeira PEC, a gente viu lá que o rombo no orçamento é uma dívida antiga, inclusive, né? Até para conseguir aumentar o Bolsa Família e tudo mais, de mais de 200 bilhões de reais, e algumas falas ruins do governo, né? Demonstrando uma provável algo ali que não estava casando com a austeridade fiscal que os economistas e que o mercado esperavam. Bom, esse foi o primeiro ponto, e o que a gente tem visto agora, ao longo desses últimos meses, é que está se tirando do papel e as iniciativas estão acontecendo para que o país retome e pegue aí um bom trilho em relação à parte econômica. Isso ainda não aconteceu, ainda são promessas e ainda são iniciativas que estão acontecendo, mas vamos lá. Existe um pensamento de diminuir a taxa de juros, então agora tem uma discussão sobre a âncora que deve ser anunciada em breve. Isso aqui, os mercados esperam isso com muita ansiedade e espero que, de fato, o anúncio seja muito bom, porque isso pode fazer com que o mercado acredite mais no governo, e isso pode reduzir a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros, reduz o custo do governo, e o governo pode gastar mais dinheiro com investimento, com saúde, com educação e tudo mais. Esse é um ponto. O governo também cumpriu lá com um pouco do salário mínimo, deu um pequeno aumento, foi R$20 a mais do que deveria dar, mas é uma sinalização de que quer restabelecer o salário mínimo como ele já havia dito na campanha. O imposto de renda ainda não mudou esse ano, mas também já existe a promessa de que no ano que vem as faixas vão aumentar, e vão aumentar bastante ao longo dos próximos anos. E tem essa questão também da reforma tributária, que existe essa grande expectativa de que ela seja votada ainda esse ano, que isso seja discutido esse ano. Ou seja, algumas coisas começaram a sair do papel, as coisas são interessantes, essas dívidas do passado estão se resolvendo também, como essas dívidas do governo em relação aos governos estaduais, do combustível, renovação dos combustíveis e tudo mais. Então, acho que a gente tem uma boa expectativa hoje, muito melhor do que a gente tinha no começo do governo, mas ainda está para vir e está para ver. Então, a gente espera que tudo isso saia do papel e que essas iniciativas aconteçam para a gente ter uma economia mais forte. É isso, a gente conversou com o economista e especialista em gestão, Rica Mello. Te agradeço novamente pela essa participação. Até a próxima.